Boa noite, gente. Agora à noite nós vamos ler Esther, capítulo 2 e Atos 25. Vamos lá. A coroação da rainha Esther. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele havia decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei e que se nomeassem comissários para cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidade de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria a rainha no lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele pôs em execução. Nesse tempo vivia na cidade de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Entre os que foram prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu havia tomado como filha quando o pai dela e a mãe morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhes 7 moças escolhidas do palácio e transferiu-as junto com as suas jovens para um lugar melhor do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia e nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro perto do pátio do harém para saber como Esther estava e o que lhe havia acontecido. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescrito para mulheres, 6 meses com óleo e mirra e 6 meses com perfume e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Sasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei a menos que ele desse uma ordem, pois agradou-se e mandou chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiali, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou suas aprovações, mais do que qualquer outra virgem. Então ele colocou nela a coroa real e tornou-a rainha no lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os nobres e oficiais, proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio. Esther havia mantido segredo sobre seu povo, sobre a origem da sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob a sua tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio, Bigtan e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou a rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigar a informação e descobrindo que era verdadeira, os 2 oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Agora vamos lá para Atos 25. O julgamento perante Festo. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles
De 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu aos judeus que tinham chegado de Jerusalém, se aglomeraram ao seu redor, fazendo com ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez a sua defesa. Nada fez de errado contra as leis dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas, se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes de sacerdotes e os líderes fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso, convoquei o tribunal. No dia seguinte, ordenei que o homem fosse apresentado. Quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum crime que eu esperava. Ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca da própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso perguntei-lhes se ele estaria disponível para ir a Jerusalém e a ser julgado ali cerca de todas as acusações. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiência com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam esse homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso eu o trouxe diante dos senhores, especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita a investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. É isso, gente. Amanhã de manhã a gente lê mais alguns capítulos.